No vídeo anterior, vimos um cruzamento de duas variáveis qualitativas em que se tentou haver associação entre elas, ou seja, quantos mais estudos académicos, menor a propensão para ser obesa. Vamos agora fazer uma outra análise em que não haja relação. Por exemplo, cruzar essas mesmas habilitações literárias por categoria com ansiedade geral. Em geral, e não apenas durante a gravidez, considera-se uma pessoa ansiosa e as opções são desde nada ansiosa até muito ansiosa. É uma variável ordinal. De novo, analise estatísticas descritivas crosstabs, retirar a variável de baixo e colocar então o estado de ansiedade geral. Portanto, mais uma vez, serão as habilitações que poderão influenciar a ansiedade e não o oposto. Portanto, a variável que surge primeiro são as habilitações, os estudos que a pessoa já adquiriu e a condição de ser mais ou menos ansiosa vem a posteriori. Tudo o resto já foi escolhido, a percentagem no botão das células e o gráfico agrupado, portanto vou fazer OK. E neste caso já houve 50 casos processados, 0 missings, pelo que vou apagar esta tabela do número de casos processados e vou então olhar para a tabela de contingência. O que se vê aqui é que no grupo das mulheres com menos estudos, a percentagem predominante são 52,4% de ansiosas. E o mesmo se passa no grupo das mulheres com mais estudos. A percentagem predominante também são 48,3% e são semelhantes. Qual é o grupo que vem a seguir? A das pouco ansiosas, 23,8%, 31%, comportamento igual. Qual é o grupo que vem a seguir? Muito ansiosas, comportamento igual e finalmente nada ansiosas. Parece-me que, independentemente da instrução que a mulher tenha, ela tem um comportamento semelhante em termos de ansiedade geral. O próprio gráfico também mostra isso, porque as barras têm a mesma disposição no grupo da esquerda e no grupo da direita. Predomina a castanha, seguida da verde, seguida da roxa e, finalmente, a azul, aqui nem sequer existe. Vou mudar aqui o nome do pedido e colocar os comentários. Este é ele, tabela de contingência mais gráfico de barras agrupadas, das habilitações literárias por categoria, vezes ansiedade. E, nos comentários, então, o óbvio diz que não existe relação entre as habilitações literárias das grávidas e a sua ansiedade geral, ou seja, não é por ter mais ou menos estudos académicos que a mulher se considera mais ou menos ansiosa, dá igual. No comentário pormenor, então, referir que nas 21 grávidas que só foram até o ensino básico, a maioria, 52,4%, consideram-se ansiosas. E é o mesmo comportamento que se verifica no grupo das 29 grávidas que têm o ensino secundário superior, as mais instruídas, pois também a maioria, 48,3%, se consideram ansiosas. No caso destas tabelas de contingência, em que uma das variáveis é ordinal, nós podemos agrupar dois para um lado, dois para o outro, neste caso. Porquê? Porque aqui a meio há uma divisória entre as que sentem menos ansiedade e as que sentem mais ansiedade. E nós fazemos isso, torna-se mais fácil a análise. Então, dentro das que têm poucos estudos, a soma destes dois dá cerca de 27, 28%. E aqui 31, portanto, 28 para 31 é quase a mesma coisa. Somando os 52 com os 19, também obtemos cerca de 71% contra 69% aqui de baixo, somando estas duas. Que é o que aparece aqui no comentário de pormenor. Portanto, se em vez de olhar para as percentagens de cada célula, somarmos as duas percentagens da esquerda, que representam menos ansiedade, para as comparar com a soma das duas percentagens da direita, que representa mais ansiedade, constata-se que os valores são muito semelhantes. 28,6% contra 31%, é quase igual. Isto no grupo das menos ansiosas, entre as menos instruídas e mais instruídas. E no grupo das mais ansiosas, a diferença é de 71,4% para 69%. Também cerca de 2% apenas de diferença entre as menos instruídas e as mais instruídas. Por isso, não é por ter mais ou menos instrução que a mulher se considera mais ou menos ansiosa. E a questão das barras com as respectivas cores também já foi referida. E com isto, vimos uma situação em que não se encontrou associação entre as duas variáveis. Para terminar, vamos ver como fazer um gráfico de barras empilhado, por exemplo, para este segundo cenário em que se cruzou a obesidade com as habilitações literárias. O gráfico é agrupado, uma barra ao lado da outra, e eu pretendo empilhado. Para isso, já não posso ir pelo menu Analyze, tenho que ir pelo menu Graphs, Legacy Dialogues, barras. Não é um gráfico simples, não é um gráfico agrupado, mas sim empilhado. Sumários para grupos de casos, definir e terei que colocar no eixo das categorias, neste caso, as habilitações literárias, que é o que eu quero comparar, e como é que eu quero definir as stacks, portanto as barras. Quero definir pelo facto dela ser ou não obesa. Por defeito, ele vai-me mostrar o número de casos, mas eu também posso pedir a percentagem de casos. Isso também é uma razão para vir ao menu Graphs em vez de ligar por defeito a opção que aparece dentro da janela dos crosstabs. Portanto, se eu ligar aqui as percentagens, eu já obtenho um gráfico que me diz que no ensino básico há quase 50%, mas um pouco menos, das que são obesas e as restantes não são. E o mesmo aqui ao lado. Só que isto torna-se difícil de comparar, até mesmo porque o eixo passa dos 100%. Portanto, agora o que se deverá fazer é
um duplo clique no gráfico e ir aqui ao menu das opções, pedir para escalar este gráfico a 100%. E ao fazer isto já se torna claro que nas que têm poucos estudos predominam o verde, sobe dos 50%, e nas que têm mais estudos predomina o azul, portanto o verde não atinge sequer os 50%. A tal inversão da tendência. Falta apenas mudar o nome deste ramo, neste caso é um gráfico de barras empilhado a 100% entre as habilitações literárias por categoria e a obesidade. Já posso implodir este ramo e está feita a análise, poderia gravar este fecheiro. Em suma, nós já tínhamos visto este diagrama no módulo acerca de escolher os métodos de análise de dados. Vimos que quando se pretende fazer o cruzamento de análise bivariada de duas variáveis qualitativas entre si, devemos apresentar a tabela de contingência e um gráfico de barras ou agrupado ou empilhado. Neste vídeo, vimos que para obter esses objetos teríamos que ir ao menu Analyze Descriptive Statistics Cross Tabs, depois passar uma variável para a caixa que diz Row, linhas, a que surge primeiro no tempo, e passar a outra variável qualitativa para a caixa que diz Column, colunas, a que surge depois no tempo. Portanto, a lógica do Y em função de X na mesma. Apesar de isto não ser uma provoca a outra, não é causa e efeito, mas sim estão associadas ou não. Depois, no botão Cells, ir ligar as percentagens nas linhas, para poder comparar os grupos em pé de igualdade, e não apenas com base nas contagens. Primeiro o botão Continue, para depois, na janela original, ligar o aparecimento do gráfico de barras agrupado. E ao fazer OK, surge essa informação. Num outro vídeo mais adiante, acerca de como automatizar a análise através dos comandos de sintaxe do SPSS, vamos ver alternativas aos menus que vão gerar essas mesmas tabelas e gráficos. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts. Estamos na segunda etapa da fase empírica, analisar os dados, com alguma achega também na interpretação, quando fizemos os comentários óbvio e de pormenor. Estamos a fazer o cruzamento de variáveis, análise bivariada, e neste caso, entre uma variável qualitativa e outra do mesmo tipo, para ver se elas estão ou não associadas.